Ricardo Lewandowski foi chantageado para sair do governo Lula. Será? É isso que você vai descobrir nesse vídeo agora. Por isso, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e comenta aqui que parte do Brasil que você é, dê sugestões, porque esse ano vamos trazer a visão do Leão para deixar tudo claro, tudo transparente em relação às eleições que ocorrem em outubro desse ano de 2026. E a principal notícia desse vídeo, sem muito blá blá blá, eu vou ser direto aqui no ponto para vocês, é sobre uma suposta chantagem que aconteceu com o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E a gente vai trazer aqui o que ele deixou de legado nesse trabalho dele, nessa passagem que ele teve pelo governo Lula, que vale lembrar que o Lewandowski era ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele saiu da Suprema Corte para ser ministro da Justiça do governo Lula. E isso me causa um pouco de estranheza, porque o movimento que foi feito com Flávio Dino foi ao contrário. Flávio Dino era ministro do governo, ministro da Justiça do governo da mesma parte, e depois passou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, já dá a entender que Lewandowski foi boicotado. Ele teve que fazer política para estar presente no governo Lula e pode ter acontecido de não ter conseguido. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Mas vale a pena lembrar quem foi Lewandowski. Lewandowski foi aquele que deixou a Dilma Rousseff elegível quando ela foi impeachmentada. Ou seja, na Constituição Federal diz que quando um presidente sofre impeachment, não só o presidente, como membro do governo executivo, do poder executivo, sofre impeachment, ele fica inelegível por 8 anos. Mas não, Dilma Rousseff burlou, conseguiu burlar o sistema através de Lewandowski, que deixou ela concorrer ao Senado por Minas Gerais e perdeu a eleição. Não adiantou de nada. Mas eu quero trazer algumas notícias aqui para vocês relacionadas à saída de Lewandowski do governo Lula. A primeira notícia que eu vou trazer é essa aqui. Lewandowski entrega a Lula carta de demissão e deixará o governo da Justiça nesta quinta-feira. Isso já aconteceu. Mas essa carta aí, será que ele foi forçado a escrever essa carta? É isso que a gente vai ver aqui em outras matérias. Vamos passar aqui para um tweet do ministro Gilmar Mendes, que deu a sua avaliação sobre o desempenho do ministro Lewandowski no governo Lula. O que já é um absurdo, meus amigos. Olha que ponto chegamos no Brasil, onde o ministro da Suprema Corte dá a sua opinião política, dá a sua opinião de como foi o desempenho de um ministro do governo federal. Isso é inadmissível, isso nunca aconteceu no Brasil, é a primeira vez que a gente vê. Agora a gente tem um comentarista político que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem nem pé nem cabeça, mas vamos aqui começar aqui com o que o Gilmar Mendes falou. Olha, segundo o Gilmar Mendes, a atuação do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça foi marcada pelo fortalecimento e enfrentamento ao crime organizado, ancorado em planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições. Meus amigos, mentira! Mentira! Olha esse primeiro trecho desse tweet do Gilmar Mendes. Além dele estar usurpando do poder, sendo um comentarista político, avaliando o desempenho de um ministro do governo, é uma mentira, porque Lewandowski negou ajuda ao governador Cláudio Castro, ao governo do Rio de Janeiro, na mega operação que aconteceu no Complexo da Penha, a maior operação da história do nosso país. O governo federal ficou de fora. O governador Cláudio Castro emitiu vários ofícios pedindo auxílio ao governo federal, inclusive auxílio de blindados da Marinha, e recebeu um não como resposta. Agora, será que Lewandowski quis realmente dar essa resposta ou foi forçado pelo seu chefe, o Lula? Vamos continuar lendo aqui essa carta aqui, esse tweet do Gilmar Mendes. Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro e fraude no setor de combustível, como a Operação Tanque. Mentira! Mentira também. Quem fez isso foi o Ministério Público de São Paulo, não foi o ministro da Justiça. A Polícia Federal serviu de fato para poder perseguir seus opositores. E aí, isso pode ter causado uma chateação ao Lewandowski. Vamos seguir aqui uma outra reportagem, porque aqui esse tweet do Gilmar Mendes termina ele falando, olha, registro meu reconhecimento ao ministro Ricardo Lewandowski pelo relevante serviço prestado ao país. Parece realmente um aceno ali, parece que são amigos ali que fica um passando pano pro outro. Mas vamos seguir aqui. E agora a gente chega numa matéria que é fundamental para a gente começar a analisar essa possibilidade de chantagem com Ricardo Lewandowski. Vamos lá. O desabafo de Lewandowski a um aliado ao sair do governo Lula. Agora o ex-ministro da Justiça sofreu com o conhecido fogo amigo petista
petista no governo. Olha como as coisas mudam, meus amigos. Vamos mais um pouco aqui para baixo, olha. Primeiro-ministro de Lula, ao deixar o governo neste ano, Ricardo Lewandowski resumiu a um aliado nesta semana seu sentimento ao deixar a política em Brasília. Cansaço e ressaca. Olha, trabalhar com pigunço deve dar ressaca mesmo, deve dar cansaço mesmo. Mas eu atribuo esse cansaço aqui a uma tentativa do ministro Ricardo Lewandowski a tentar fazer alguma coisa que fosse realmente útil para a justiça, para a segurança pública do nosso país. E parece que ele enfrentou uma certa resistência, parece que ele foi jogado para escanteio. E agora eu quero chegar no grande finale, no destaque desse vídeo aqui, que eu quero trazer para vocês. Câmara cobra Lewandowski por filho advogar para empresa ligada ao PCC. Esse é o grande destaque e é o que responde àquela questão de uma suposta chantagem a Ricardo Lewandowski para sair do governo Lula. Seu filho, o filho de Ricardo Lewandowski, ele tem um escritório também de advocacia, assim como a esposa de Alexandre de Moraes. E sabe quem é cliente dele? O PCC. Exatamente isso. O filho de Lewandowski, o escritório de advocacia dele, presta os serviços para o PCC. E vou além. Qual é o principal caso no Brasil hoje que traz mais repercussão relacionado à fraude, relacionado à corrupção? É a questão do Banco Master. Se é Ricardo Lewandowski também presta serviços ao Banco Master. Ricardo Lewandowski é um dos orientadores, dos consultores do Banco Master. Essa questão do Banco Master, cada dia chega uma notícia diferente, chega algo novo. Na minha avaliação, Ricardo Lewandowski foi levado a sair do governo Lula e escreveu uma cartinha ali porque tem coisa nebulosa dele nessa questão do Banco Master. E que está em sigilo, por isso que correram para colocar em sigilo através do Toffoli. Porque se sair, meus amigos, vai sobrar para ele também. Então, olha, Ricardo, é melhor você sair do governo, melhor você segurar um pouco a onda. Você está tentando fazer algumas coisas aqui, mas tem desagradado o presidente, tem desagradado o seu chefe. Melhor você segurar a onda, ficar lá no seu cantinho lá, escreve uma carta aí, diz que você está muito cansado e tal, que já está na idade. Mas ele retrata aqui na outra matéria em relação ao desabafo que ele teve com um amigo dele. Ou seja, meus amigos, ele foi levado a sair do governo. Ele foi levado a sair do governo. Porque pensem comigo, daqui a pouco, em abril, se eu não me engano, alguns ministros do governo Lula vão precisar sair do governo. Eu vou voltar aqui para a tela principal. Porque pensem comigo, daqui a pouco, em abril, se eu não me engano, alguns ministros do governo Lula vão precisar sair do governo para disputar as eleições. E aí o Lewandowski poderia esperar um pouco e iriam sair vários ministros. Se o Boulos, que hoje é ministro do Lula, participar de eleição, for candidato, ele vai ter que sair. Isso é a lei eleitoral que manda. Se o Haddad for disputar as eleições, ele vai precisar se ausentar do cargo de ministro. E o Lewandowski poderia aproveitar esse pacote e sair também. Iria passar muito mais tranquilo, muito mais suave, sem precisar escrever carta. Mas não, meus amigos, ele teve pressa. Ele teve pressa porque cada dia que passa, essa questão do Banco Master, dessa fraude bilionária, a maior fraude da história do Brasil, cada dia tem alguma informação. Cada dia as coisas vão acontecendo. Então ele teve pressa para sair logo. Então, aqui eu deixo a minha análise. Ricardo Lewandowski foi levado a sair do governo Lula. Ele foi chantageado a sair do governo Lula. Porque, além de ter tentado passar algumas coisas que politicamente não agradaram o seu chefe, ele também tem o seu nome envolvido na fraude do Banco Master. Ele oferece seus serviços também ao Banco Master e também o escritório de advocacia do seu filho presta serviços ao PCC. Então, meus amigos, foi levado a sair do governo federal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal, já comenta aqui o que você achou, se você concorda com essa minha avaliação e compartilha esse vídeo. Vamos compartilhar, porque esse governo, na minha avaliação, não chega até outubro. Esse governo, esse castelo de areia está caindo. E eu já falei aqui no canal o seguinte, o Titanic, quando está afundando, você tem que pular antes, senão a pressão dele te leva para baixo também. Foi isso que Lewandowski fez. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.